Em uma ópera espacial, é verdadeiramente difícil imaginar impérios galácticos que não entram em guerra ou tramam intrigas para conquistar numerosos planetas. Não é mesmo? Olá, pessoal! Em algum dia no mundo real, a humanidade acabará vivendo fora da Terra. Muitos que dedicam seus esforços para prever o futuro pensam dessa forma. O quão realista é de fato essa ideia? Exatamente quanto tempo seria necessário para a espécie Homo sapiens colonizar pelo menos toda a imensa extensão da Via Láctea? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. Hoje gostaria de pensar sobre isso juntinho com você aqui no nosso canal. Então, hora de começar o nosso vídeo. Onde e por que colonizar? Antes de tudo, vamos considerar as razões pelas quais seria necessário deixar a Terra e se mudar para outro lugar. Essa é uma tentativa de custo extremamente cara. Mesmo que tecnologias adequadas sejam desenvolvidas, essa característica não mudará nas próximas centenas de anos. Portanto, mesmo que fosse possível colonizar outros planetas, qualquer nação sensata não tomaria tal decisão de maneira imediata. Em antigas obras de ficção científica, o problema do excesso populacional era frequentemente mencionado como motivo para buscar locais de colonização fora da Terra. No entanto, na realidade, esse problema tem sido superestimado. Em primeiro lugar, como ficou demonstrado na segunda metade do século XX, a taxa de natalidade tende a diminuir em países desenvolvidos. Certamente, nos países em desenvolvimento, a população ainda está crescendo, mas o ritmo desse crescimento está gradativamente diminuindo. Além disso, à medida que esses países se desenvolvem, não há mais necessidade de ter 10 filhos para garantir que pelo menos 3 sobrevivam até a idade adulta. Provavelmente, na segunda metade do século XXI, a população mundial se estabilizará em cerca de 12 a 15 bilhões de pessoas, sem aumentar significativamente além disso. Ou, caso ocorra algum aumento, será em ritmo bem lento, assemelhando-se aos países desenvolvidos e privilegiados. Em segundo lugar, não devemos julgar o planeta inteiro apenas com base nos padrões observados nas grandes cidades. Ainda existem vastas extensões de terra que permanecem inexploradas em nosso planeta. Não estou sugerindo que devemos abandonar tudo e nos mudar para regiões como a taiga da Sibéria, a tundra canadense, o deserto do Saara ou a floresta amazônica. Entretanto, ainda há muitas pessoas que optam por deixar as cidades pequenas e as áreas rurais. O maior problema que elas enfrentam é o acesso limitado a serviços de bem-estar, educação, assistência médica de qualidade e oportunidade de lazer. No entanto, à medida que a ciência e a tecnologia avançam e as redes de transporte se desenvolvem, esses problemas serão gradativamente resolvidos. Se for possível se deslocar para trabalhar ou estudar em grandes cidades em um trem ultra rápido que atinja velocidade de 500 km por hora, a ideia de viver em uma cidade pequena cercada por campos e florestas não parece uma má ideia, não é? O maior motivo para impulsionar a ideia de colonização não é a necessidade urgente de enviar o excesso de pessoas para algum lugar, mas sim a extração de recursos valiosos. Há uma quantidade incrivelmente vasta de recursos disponíveis no espaço. Mesmo o único sistema solar pode fornecer todos os recursos necessários para sustentar a indústria humana por milhares de anos, sem causar danos ao meio ambiente da Terra. Portanto, no futuro, os colonizadores serão, na verdade, engenheiros, cientistas planetários e trabalhadores dedicados à operação de estações de mineração. No entanto, nos deparamos com outro desafio significativo aqui. No sistema solar, exceto pela Terra, não há corpos celestes onde os humanos possam viver ao ar livre. Mesmo que um planeta muito semelhante à Terra seja eventualmente encontrado, não é garantido que a vida ao ar livre nesse local seja possível. Os seres humanos são criaturas frágeis. Existe uma faixa muito estreita de condições que nos permitem viver confortavelmente, considerando a composição atmosférica e muitos outros parâmetros. Pequenas diferenças na gravidade, na duração do dia, na pressão atmosférica ou a presença de pequenas quantidades de gases tóxicos no ar
Tudo isso pode ter consequências desastrosas para a saúde mental e física dos colonizadores. Além disso, na realidade, os planetas não são muito adequados nem mesmo para a simples extração de recursos. É necessário entrar em órbita, descarregar os materiais necessários, realizar pesquisas geológicas, instalar túneis e outras infraestruturas, obter os minerais e, de alguma forma, puxá-los para fora do poço de gravidade. É muito mais fácil minerar em asteroides, onde não precisamos nos preocupar com questões de gravidade ou ambiente. Além disso, se os recursos de um asteroide se esgotarem, não é absolutamente necessário mudar nossa base para outro local, pois podemos simplesmente trazer um novo asteroide para perto de onde já estamos estabelecidos. Isso não é incrivelmente conveniente? Em resumo, o alvo principal para a colonização deve ser sistemas estelares ricos em asteroides, e não planetas que se assemelhem à Terra. Para isso, uma estrela jovem cercada por uma nuvem de planetesimais, onde os planetas ainda não foram formados, seria a situação ideal. Então, quanto tempo isso levaria? Trabalhar no espaço é difícil e nem todos têm as condições de lidar com isso de forma eficaz. Portanto, seria altamente desejável minimizar ao máximo o fator humano. Enquanto não encontrarmos um método conveniente de navegação mais rápida que a luz, isso continuará sendo um problema sério para outros sistemas estelares também. Por exemplo, não há muitas pessoas dispostas a passar a vida inteira tentando chegar ao sistema estelar Vega. Então, os principais colonizadores que partem da Terra provavelmente serão robôs. Já sabemos que a exploração espacial por sondas automatizadas é mais fácil e conveniente do que enviar humanos a outros corpos celestes. Provavelmente essa realidade não mudará tão cedo. No entanto, se quisermos que os robôs façam mais do que apenas fotografar outros planetas e satélites, além de ocasionalmente coletar amostras de sua superfície, precisaremos equipá-los com inteligência artificial completa e expandir significativamente suas funcionalidades. Precisamos fornecer um conjunto de instruções importantes à inteligência artificial que controlará nossas estações automáticas. Primeiramente, a inteligência artificial deve ser capaz de identificar e explorar veios de minério. Em segundo lugar, deve ser capaz de desenvolver infraestruturas para mineração de forma completamente autônoma. Terceiro, seria desejável que a inteligência artificial pudesse reparar falhas por conta própria e, se necessário, se autorreplicar, criando novos robôs exploradores, robôs de construção, robôs de mineração e drones de carga. Em outras palavras, estamos prestes a criar uma forma de vida artificial quase completa. Uma nave-mãe robotizada chega ao próximo sistema estelar e avalia a presença de recursos úteis nesse local. Em seguida, organiza a mineração desses recursos e sua subsequente exportação para a Terra. Depois disso, criará suas réplicas e as enviará para outros sistemas estelares, onde repetirão o mesmo processo. Esse veículo espacial autorreplicante já possui um nome, que é conhecido como sonda de von Neumann. Teoricamente, já dispomos de parte do conhecimento necessário para iniciar a construção dessas naves espaciais. O problema reside na capacidade técnica de realizá-lo, mas há uma boa chance de que isso seja resolvido dentro dos próximos 100 anos. Por exemplo, se lançarmos uma sonda de von Neumann em direção à próxima Centauri, o processo começará a funcionar automaticamente a partir deste ponto. A nave espacial alcançará a estrela mais próxima e enviará 2 de suas cópias para outras estrelas que estejam próximas. Essas cópias também criarão 2 cópias de si mesmas, e esse processo se repetirá indefinidamente. Certamente, se não houver um método de viagem muito mais rápido que a luz, o processo de colonização da galáxia avançará de forma muito lenta no início. No entanto, à medida que o tempo passa, o número de sistemas pioneiros começará a crescer de maneira exponencial. Não subestime o poder dos números pequenos. Você já ouviu falar sobre a história do inventor do jogo de xadrez que solicitou ao rei uma recompensa por sua invenção? Ele pediu ao rei que colocasse um grão de trigo no primeiro quadrado do tabuleiro de xadrez, 2 no segundo, 4 no terceiro, 8 no quarto e assim por diante. Se você quiser calcular, considere que há 64 quadrados no tabuleiro de xadrez e pense em quantos grãos de trigo esse sábio inventor pediu ao todo.
Então vamos revelar o resultado. Provavelmente, mesmo que semeássemos a Terra inteira ou todo o Sistema Solar, incluindo o Sol, não conseguiríamos juntar uma quantidade tão grande de grãos de trigo. Exatamente o mesmo se aplica ao processo de colonização de sistemas estelares. Quanto mais avançamos, maior e mais acelerado se torna o processo de colonização pelas sondas de von Neumann. Isso continuará até que não haja mais sistemas estelares inexplorados na vasta extensão da Via Láctea. Mesmo que o ciclo de chegada, colonização, replicação, envio de novas naves espaciais leve um século para ser concluído, não é um período tão longo em escalas astronômicas. As estimativas de quanto tempo levaria para colonizar toda a galáxia variam de 500 mil a alguns milhões de anos. Certamente parece um período longo, mas em escala cósmica não é tanto assim. É apenas o tempo que as estrelas mais jovens já passaram existindo. A propósito, o fato de que nenhuma sonda espacial chegou ao Sistema Solar durante o Carbonífero e que nenhum corpo celeste no Sistema Solar tenha sido tocado, sugere que provavelmente somos os únicos seres inteligentes na Via Láctea. Mas esse é um tema que merece ser explorado em outro vídeo aqui do nosso canal. Por enquanto, não se preocupem. Mesmo que não exista outros companheiros inteligentes em nossa galáxia, eventualmente toda a galáxia da Via Láctea e até mesmo o grupo local poderá estar em nossas mãos. Se conseguirmos superar os desafios do envelhecimento e da morte, quem sabe nossos descendentes poderão alcançar esse feito em um futuro não muito distante. E se você gostou desse vídeo e achou o conteúdo interessante, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. Agradecemos imensamente o seu apoio e participação. Então, pessoal, até a próxima. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.